Olá, estamos de volta com o nosso Diálogos AMAB. Hoje o nosso entrevistado é o Dr. Arnaldo Lemos, juiz da Vara dos Crimes Praticados contra Criança e Adolescente da capital, Salvador. Dr. Arnaldo foi meu colega de turma, estamos já na magistratura há quase 32 anos, sempre voltado para as causas dos direitos humanos, um grande magistrado. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E vamos conversar um pouco, doutor Arnaldo, sobre a situação da violência contra as crianças e adolescentes no estado da Bahia como um todo, que Vossa Excelência tem conhecimento, mais especificamente voltado para a sua unidade. E temos algumas perguntas que foram formuladas por alguns jornalistas nossos, e tem pessoas que têm interesse em saber sobre essa situação, porque o judiciário não pode ficar preso só nas suas próprias, estruturas. A gente tem de sair um pouco, mostrar para a sociedade como é que o juiz trabalha, quais os crimes mais violentos contra as mulheres, contra as crianças, enfim. E hoje nós temos essa oportunidade de estarmos aqui juntos para isso. Lhe farei algumas perguntas, mas teremos um diálogo bem tranquilo. O senhor fique bem à vontade para responder da forma que o senhor achar que deve. Então vamos começar com a primeira pergunta. Primeiro, existe agora uma nova ideia, que eu vi com a desembargadora Nájila e tenho visto isso também, de um entrevistado se descrever para as pessoas que não enxergam. Então, eu gostaria que o senhor falasse do senhor, qual a sua cor, qual a sua idade, se for possível, na sua altura, para que as pessoas criem um pouco já dessa visão de quem é o juiz Arnaldo. Pois é, primeiramente eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui na nossa casa, a Associação de Magistrados da Bahia, AMAB, nessa oportunidade de falar um pouco do meu trabalho na violência praticadas contra a criança e adolescente. Eu me chamo Arnaldo Zé Lemos de Souza, como a doutora bem falou, eu sou juiz há quase 32 anos, somos da mesma turma, tenho 57 anos, estou aqui vestido com um terno preto, uma gravata cinza com a camisa branca, sentado numa poltrona em que do meu lado esquerdo está a doutora Narti, dentro do gabinete aqui da presidência da AMAB. E eu tenho uma estatura de 1,80 m, tenho 82 quilos, mais ou menos isso, nós já estamos descrevendo aqui quase todo. E é uma grande oportunidade estar aqui para falar, doutora Narti, sobre esse tema. E que, na verdade, até para chegar a uma denúncia sobre esse tipo de crime, é uma dificuldade enorme. Daí que tem o Disque 100, que a pessoa pode ligar, que não tem uma denúncia anônima. E a senhora imagine quantos casos sob notificação devem existir, né? Sim. Quantos? De que muitas vezes você não quer expor seu filho, por não acreditar muito no sistema. Né? Então, assim, é mesmo para que não tenha qualquer outro tipo de violência, a chamada violência institucional. Então, veja, como é importante que a vítima e seus familiares, né, que na verdade se trata de criança e adolescente, estejam seguras de que no ambiente que estará para relatar algum fato que aconteceu, ela se sinta protegida e segura. Daí que veio a Lei 13.431 de 2017, em que estabelece um sistema de garantia de direitos da criança e adolescente vítimas de violência ou testemunha também de algum tipo de violência. Sim, a situação realmente não é fácil, né? E a gente sabe mesmo que muita violência acontece no âmbito familiar, não é? E que os próprios pais, as crianças não têm nem como levar essa situação, né, às autoridades, e às vezes, se não for por intervenção de pessoas outras, e nós vamos falar um pouco sobre isso, essa violência fica ali
guardada e sempre repetida, causando um mal sem fim na vida dessas crianças e adolescentes. Mas sabia que já tem mudado com a Lei 13.431? Na verdade, dentro da própria lei, traz ali todos o sistema judicial, né? Como deve trabalhar. Inclusive, começa desde a revelação, a necessidade da capacitação na área de educação, saúde, conselheiros tutelares, muitos assim para que estejam capacitados para o que fazer. Daí que veio, dentro da própria lei, um fluxo de atendimento. E eu participei, eu sou membro da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça e participei de um grupo de trabalho para realizar o fluxo da implementação da Lei 13.431, que é praticamente isso, para que não ocorra a violência institucional, que se chama de uma violência secundária, que na verdade a violência primária é quando ocorre o crime. Sim. E aí vem as violências que podem acontecer quando a sua ouvida na autoridade, perante a autoridade policial, a sua ouvida na justiça. Mas antes de chegar aí, tem um trâmite na sua revelação. Daí que uma pessoa capacitada, uma professora, um diretor de escola, um coordenador de escola, em que você observa o comportamento daquela criança que deixou de ser mais participativa nas aulas, sempre triste, baixo rendimento escolar, algum problema deve ter. Como você tem que observar como professor, como coordenador, os comportamentos daquelas crianças que uma tal mudou. E ou então ela revela como fazer para poder revelar esse fato de maneira que ela não venha sofrer algum tipo de violência. Daí que está tudo nessa lei. Daí que você tem que procurar ser capacitado com a escuta especializada, que é só para saber o que ocorreu, quem foi, aonde foi. Perguntas que não devem ser feitas de maneiras sugestivas. Perguntas que não devem ser feitas para constranger aquela criança, porque senão vai perder a oportunidade de ela revelar mais coisas. E que você também não faça perguntas para contaminar o que realmente aconteceu. Então, é muito importante essa capacitação, principalmente nas escolas, onde é a segunda casa da criança e do adolescente. Aí temos um ponto que já vai mais adiante da sua fala, também o senhor entende que o Ministério Público, os defensores, os advogados, os juízes devem estar preparados, capacitados para lidarem com esse tipo de conversa, digamos assim, os delegados, os policiais. Como existe algum projeto, talvez como participante da comissão já tenha sido até, né, implantado alguma coisa, já tem alguma coisa firmada nesse sentido, dessa qualificação de todos nós? Perfeito. Esse fluxo que fizemos para a implementação, ele já foi inclusive firmado não só pelo nosso Tribunal de Justiça, pela Defensoria Pública, o Ministério Público, o OAB e a Secretaria de Segurança Pública, como também da Educação e Saúde, para que tome conhecimento. Está tudo dentro dessa Lei 13.431 de 2017. Criou-se uma rede? Isso, perfeito. É um trabalho interinstitucional. Tá? Então, é assim, está dentro desse fluxo toda a sugestão de trabalho nas comarcas. Então, os juízes, junto com todos que fazem parte da rede de proteção, tem que procurar proteger aquela criança e aquele adolescente vítima de violência ou testemunha de violência dentro da sua comarca, utilizando essa lei como uma diretriz para o trabalho dentro da comarca. Então, essa lei, esse fluxo traz a implementação dessa lei e que foi regulamentada pelo Decreto-Lei 9.613 de 2018. E lá traz todo o trabalho que tem que ser feito em cada órgão da rede, né? Tem, inclusive, fala até dos laudos. Veja, imagine, doutora Narti,
quando você revela um fato em que muitas vezes é uma criança que é abusada dentro da sua família. A senhora sabe que a maioria dos casos ocorre dentro da família, é a violência intrafamiliar. E isso é praticado, na maioria das vezes, pelo padrasto, pelo pai, pelo avô, né? Um vizinho é alguém próximo. E quando criança, ela pensa que é como se fosse um carinho. Ela, quando conscientiza do que está acontecendo com ela, é que ela vê e começa a revelar, sofre dentro dela. Como ela deve ser acolhida para poder contar o fato. Não é fácil. Não é fácil. E imagine essa revelação, a pessoa preparada lá, fazendo a escuta especializada, aí vai passando, esse fluxo é para mostrar como revelou o fato. Chama, seja onde for, a pessoa capacitada vai chamar seu superior e, se ele não for capacitado, ele vai reservar a criança e vai chamar o conselho tutelar para tomar as providências cabíveis, né? Seja na parte protetiva, se foi dentro da família, para saber se há a possibilidade dela ser mantida dentro da família. Muitas vezes a mãe é conivente, né? Ou então a mãe não aceita que ela também sofre algum tipo de violência. Sim. A senhora, como juíza titular de uma vara de violência doméstica, sabe muito bem que às vezes ela também sofre a violência e não consegue também sair dessa violência. E ela sabe que a violência, eu tive vários casos, ocorre no caso aí de abuso sexual de todas as filhas. Sim. E eu já tive um caso dela chegar lá e falar, eu sabia de tudo, mas eu não tinha o que fazer. Eu também sofro. Eu vou para onde? Viver de quê? Então veja, precisa haver, quando o Conselho Tutelar vê, não só a parte criminal, mas é muito importante a parte de proteção. Aonde vou colocar essa criança para ser, essa vítima, para ela estar mais protegida? Dentro da sua família? Em uma família da ampla? Substituto. Ou então acolher, né? Então eu tenho muitos casos lá que se preocupa com o crime e ela continua morando com o abusador. Vários casos, né? Inclusive hoje nós temos as medidas protetivas. Eu mesmo estabeleço um prazo para que tome providência na vara de proteção. Para que lá tem toda a equipe técnica que pode trabalhar e fazer essa investigação e apresentar laudos. Para que tenha segurança. Eu não tenho a equipe técnica na minha vara para poder fazer esse trabalho. Então, quando chega a medida protetiva, eu concedo, né, o afastamento, o distanciamento, mas eu peço para que seja feito esse trabalho lá na vara de proteção e que sejam tomadas todas as medidas protetivas lá também. E na parte criminal, vai o Conselho Tutelar, comunica, e o delegado vê se há necessidade de ouvir a criança ou não. Muitas vezes, ouve o flagrante, entendeu? Ouve o flagrante, pode ouvir a criança, mas muitas vezes alguém viu, você reserva. Você preserva aquela criança para ela não ficar revitimizando. Sim. E o que é que acontece? Havendo a necessidade de ouvir, você vai procurar ouvir como uma medida de antecipação de prova, né? Com o depoimento especial. Pode acontecer na delegacia o depoimento especial, mas nós conversamos nesse GT, todos juntos, Secretaria de Segurança Pública, Ministério Público, Defensoria, como dito, e chegamos à conclusão que poderia ser uma escuta especializada. Mas para saber que muitas vezes ela revela a violência, mas não sabe quem foi. Ela não diz. E a necessidade de uma pessoa capacitada para trazer, né, perfeito, quem é o autor, aonde foi e o que aconteceu. Basta isso. E se não é possível, já sabe quem é o autor, porque ela revelou, pede o depoimento especial. Entendeu? O depoimento especial nós vamos trazer com a pessoa capacitada, o entrevistador forense, que foi capacitado no protocolo brasileiro de entrevista forense, que é adotado pelo CNJ, né, trazido pela Childhood Brasil, em que lá tem todas as diretrizes para realizar o depoimento especial. E aqui na Bahia, em Salvador, nós já temos na comarca, na unidade onde você trabalha e no interior, enfim, já temos essa possibilidade de fazer esse tipo. Pois eu realizo o depoimento especial desde 2014. E depois começou a segunda vara também a realizar.
E hoje a própria Coordenadoria da Infância, da que eu faço parte, já vem dando curso há mais de 4 anos. Cursos disponíveis para magistrados e para capacitar servidores. Veja, agora recentemente tiveram 2 cursos, né? Todos os juízes solicitam. E é muito importante a capacitação do entrevistador. O entrevistador não pode ser qualquer pessoa, como vem acontecendo em muitas comarcas. Ele tem que ser capacitado pelo tribunal e tem que ser um servidor. Se não for servidor, tem que ser uma pessoa do município que, através de convênio, pode, assinado com o tribunal, possa servir como um entrevistador, e ele deverá ser capacitado pelo tribunal. Se por acaso o município, teve o caso de Vitória da Conquista, resolveu contratar a Childhood Brasil para preparar, capacitar funcionários dele, da prefeitura, alguém mais, para ser entrevistador forense. Então, houve um convênio com o tribunal para ele poder entrevistar. Dentro dos processos judiciais, tem que ser pelo tribunal. Sim. Então, o resultado, se por acaso também não há possível esse convênio, pode ser por perito. Como? Como ocorre em muitas comarcas? Você não tem uma equipe técnica, você pede para inserir no quadro de peritos do tribunal um psicólogo, um assistente social, um pedagogo ou qualquer outro profissional, e você pega esse profissional e pede para ser capacitado pelo tribunal, ou algum curso ministrado por algum tribunal, desde que nossa Coordenadoria da Infância tenha conhecimento. Por quê? Porque, segundo a resolução 299 do CNJ, ele tem que ser capacitado pelo tribunal nessas condições e tem que entrar no cadastro do tribunal. Então não pode ser, não pode ser qualquer pessoa. Eu não tenho um servidor com habilidade para isso, então eu vou buscar, não é? Então daí é muito importante, como também a capacitação do próprio juiz. O juiz tem que estar capacitado tanto no protocolo. Por quê? Porque quando vai se realizar a entrevista antes com a criança, que inclusive eu estabeleço um fluxo de trabalho para realizar o depoimento especial com a chegada da criança. Porque o trabalho que ocorre em muitas comarcas é de que essa criança seja ouvida antes por uma psicóloga para ver se emocionalmente ela está preparada para o depoimento especial. Se ela estiver preparada emocionalmente, vai procurar saber de como ela gostaria de ser ouvida. Com o entrevistador ou a entrevistadora forense, pelo juiz somente com ela, ou dentro da sala de audiência na presença de todos. Então, ela opta pelo entrevistador ou entrevistadora, ela opta pelo juiz, e aí você vai ter que fazer. Né? Então, a importância de estar capacitado o juiz. E outra coisa, não é só isso, é que se for pelo entrevistador ou entrevistadora forense, e sentada lá, você tem que observar se o protocolo está sendo praticado. Porque se o protocolo não estiver sendo praticado por ela ou ele, você vai pedir para suspender, porque senão você estará revitimizando aquela criança, realizando perguntas inadequadas. É tudo muito sensível, né, doutor Arnaldo? Pois é. Então imagine outra coisa também, até na própria, quando a palavra volta para a sala de audiência, depois que se busca o relato livre dentro da sala de depoimento especial, o juiz tem que saber como coordenar as perguntas, que na verdade é em bloco. E você não pode dar a palavra a um, a palavra a outro, não. Você tem que trazer tudo junto para não ficar revitimizando, senão vai voltar o assunto toda hora. E deve-se voltar no máximo 2 vezes a sala. Então, daí a importância da capacitação, daí a importância de nós termos um olhar diferente para aquela criança vítima. Imagine, não só como criança a gente tem que ter um olhar diferente para a vítima adulta, quanto mais para uma criança, adolescente, que é uma pessoa em desenvolvimento. É verdade. Doutor Arnaldo, eu tenho aqui a seguinte colocação. A violência contra crianças e adolescentes continua sendo uma triste realidade no Brasil. Na Bahia não é diferente. Segundo o painel de dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, em mais de 90% os casos de violação ocorrem nas casas das vítimas, como o senhor acabou de falar aqui daquela violência intrafamiliar.
Ou seja, é uma violência familiar. Aí a pergunta, esse contexto é para lhe perguntar, ainda se trata de uma questão cultural? Os pais ainda vivem naquela ideia de que podem bater, que eles dispõem, não é, da vida da criança, porque é o pai, porque é a mãe, então ele pode bater, ele pode castigar, ele pode fazer bem o que ele achar que deve. Nós estamos ainda nesse tempo, ou houve uma mudança de percepção, não é bem da cultura, é do estresse, digamos assim, são das coisas da vida que aparecem. O que leva, não é, a essa violência? Porque eu, como atuo, não sou titular da vara de violência, doutor Arnaldo, eu estou substituindo a colega André Mara dos Santos, que está no Supremo Tribunal, para nosso orgulho, assessora da ministra Carmen Lúcia, e pediu-me para que eu ficasse dizendo ela, tome conta um pouquinho para mim. Então eu convivo já há muito tempo com essa situação do patriarcado, da misoginia e etc., da violência contra a mulher, mas quando você pensa na violência de uma pessoa, de um homem contra uma mulher que não é fruto de si, não é seu filho, não tem essa consanguineidade, você até diz assim, bom, tudo bem, porque é o patriarcado, é a cultura, etc., mas quando vem de uma pessoa, um agressor, contra uma pessoa que é o seu descendente, que saiu de você, que é fruto de sua relação com a outra pessoa, como é que isso funciona? O que é que passa na cabeça dessas pessoas, doutor Arnaldo? Pois é, uma boa pergunta, doutora. Na minha visão, dentro da vara, pelo processo que eu trabalho, eu vejo que tem um pouco dessa cultura que a senhora falou. Assim, eu tenho casos de lesão corporal em crianças e adolescentes. Em crianças praticada por pai ou mãe. Eu tenho um caso de, vamos dizer assim, eu tive um caso lá mesmo da mãe que colocou uma colher quente na mão do menino porque pegou dinheiro na carteira dela, um menino de 5, 6 anos. Né? Então, assim, eu me lembro que a promotora sugeriu a suspensão do processo com a aplicação de algumas medidas lá. E aí eu chamei. Ela entrou na sala, a promotora fez a proposta, explicou, e aí veio o advogado dela, que era o defensor público, falou que seria excelente essa proposta. Ela falou, eu não fiz nada, apenas eu fiz meu papel de mãe. E ela continuava dizendo isso. Aí eu entrei, olha, veja bem, a senhora colocou a colher quente nele? Coloquei, mas ele pegou meu dinheiro. Era uma maneira que eu tinha de educá-lo. E eu falei assim, mas a senhora não vivemos num mundo hoje que não se pode fazer isso, mas eu fui criada assim. Aí eu falei assim, e ela era irredutível, ela não aceitava. Eu falei, veja, se a senhora não aceitar, a senhora pode ser condenada. Eu fui criada assim. Eu falei, a senhora está com quem aí? Com minha mãe. Mande ela entrar. Aí ela entrou, eu falei assim, como vai a senhora? Tudo bem? Tudo bem. Aqui a promotora está fazendo a proposta para sua filha diante do que aconteceu. Ela não fez nada. Eu criei ela assim, minha mãe me criou assim e ela está criando meu neto dessa maneira correta. Então veja, é uma parte cultural que a senhora falou, mas eu pergunto qual é o nosso papel. Então eu vejo que na verdade é um trabalho que tem que ser feito com essa família. Uma justiça restaurativa, sim, quem sabe, sim, de mostrar que no mundo que se vive hoje não é possível realizar esse tipo de ato com uma criança e um adolescente. Mas pegando esse gancho, a Bahia participou esse ano de um trabalho, um projeto piloto do CNJ com povos e comunidades tradicionais, juntamente com Amazonas, Mato Grosso do Sul e Roraima, mas para a implantação de um manual para crianças e adolescentes vítimas de violência oriundos de povos e comunidades tradicionais. Eu fui indicado para participar desse projeto piloto pela Bahia e todos os estados trabalhavam com índios e povos indígenas, e nós trabalhamos com quilombolas, povos de terreiro e cigano. E foi um trabalho muito bom. O resumo disso aí é demonstrar que cada um tem sua cultura e que para o judiciário entrar naquela comunidade tem que conhecer a cultura daquela comunidade e não fazer, como aconteceu no exemplo de um povo, de uma tribo indígena,
em que a menina teria sido violentada pelo pai, a polícia chega lá, tirar a menina, acolher, não avisar nada a ninguém, nem ao líder do grupo, e chegar um mês depois, devolver e colocar na casa de uma avó. E eles ficaram sem entender nada. Então vejam como é importante ter conhecimento, e o judiciário está junto com esses povos da comunidade. Então, doutor Arnaldo, o senhor falou aqui de grupos, né, desses grupos tradicionais. E eu pergunto, as famílias de todas as classes sociais passam por esse mesmo problema ou tem um determinado grupo dentro das famílias normais, né, constituídas, que atuam de uma forma mais violenta? É classe média, classe alta, classe pobre? Onde é que essa violência acontece com mais frequência? Ou pelo menos, quando é que ela é mais levada, né? Porque de repente pode até acontecer, mas o que é que mais chega ao judiciário? Existe assim um parâmetro? Eu posso dizer o seguinte, pela minha visão, nos processos que eu trabalho. A violência sexual não tem classe, em qualquer um. Faço até a observação de que o abusador é qualquer pessoa. Até próximo a você pode ter um abusador. E nós temos a diferença de pedofilia, é que o pedofilia é uma doença. E o problema da pedofilia é quando ele vai agir. Esse é o grande problema, quando o pedófilo vai agir. E muitas vezes mata. E você condena um pedófilo, não existe política pública nenhuma para ele. Ele vai cumprir a pena, vai sair e ele vai cometer o crime de novo. Então, assim, mas o abusador não. O abusador não tem doença nenhuma. Então é o maior número. Eu só tive um caso de pedofilia, mas abusador inúmeros. São todos os casos praticamente. E na violência psicológica, então? A violência psicológica, e você tem a violência também, que pratica uma lesão. A física. Não? Isso, como eu falei, pode ser uma parte da cultura. Aí ocorre nas famílias que têm um pouco educação, né? Pouco conhecimento do mundo atual que se vive, das novas leis, das direitos, digamos assim, novos né? direitos. E na verdade o que a gente tem que observar, em resumo, é de que nós temos que tratar nossas crianças como um sujeito de direito. Jamais como um objeto. Jamais como um objeto. Né? Temos que olhar para ela que ela é igual a um adulto, tem direitos. Exatamente. E não como um objeto sentado ali no canto, que muitas vezes se entra. Não é, você veja, você acha que você é muitas vezes você leva para um lugar e ninguém fala com ela porque ela é uma criança. Não é? Imagine quando comete um crime e que ela quer revelar que o maior medo é não acreditar nela. Não acreditar nela. Muito, a gente sabe disso. E ela ela ainda pensa assim: o que será de mim se eu revelar esse fato? Vai acabar minha família e eu vou para onde? Não é verdade? Ainda isso, né? Na violência doméstica, a mulher diz: o que é que eu vou fazer? Eu vou para onde? Se eu sair dessa relação, desse relacionamento, eu tenho 2, 3 filhos, então ela submete-se, né? Mas já é uma adulta, já tem uma percepção de que ela pode sair do problema. E a criança? Vai para onde? É uma situação 1000 vezes mais complicada. Pois é, olha a parte psicológica aí. Olha a violência psicológica. Olha o cuidado que deve ter, aproveitando também, de você estar atento a seus filhos na frente de um telefone celular, de um computador, em que você pode estar do outro lado de um abusador que seduz pedindo fotos, nudes, conversando coisas que não deve conversar. Né? Temos muitos casos, operações e mais operações. Senhores pais, prestem muita atenção no que está sendo dito, porque isso é quase recorrente, né, doutor Arnaldo? Situações muito delicadas em que as crianças são vítimas e às vezes os pais sequer têm percepção. Né? E outra coisa, nós devemos ter cuidado também, que nós vivemos hoje num mundo que a gente procura proteger muito os nossos filhos. E essa proteção exagerada, nós enxergamos coisas que não existem. Então, muitas vezes, que nós vivemos num país que a gente chama de país do toque,
né, o país latino-americano, a cultura latino-americana, que tem que pegar nos outros. Olha que criança bonitinha, olha que não sei o quê. Só que por às vezes você protege tanto, você não quer que toque no seu filho. E às vezes você vê alguém tocando e conversando com o seu filho, você imagina que está ali seduzindo o seu filho. E aí você faz aquele alarde, né? Eu tive um caso mesmo, eu acho que o rapaz estava saindo do banheiro, se bateu com a criança que estava no colo da mãe, pegou no seio da filha, a menina de 5 anos, e foi preso. Que situação. E foi preso. Então, assim, um ato quase involuntário, involuntário. Né? Quase não, praticamente involuntário. Então, assim, olha o cuidado que nós temos que ter. Porque os pais, querendo proteger, podem ver coisas que não existem. Você estava conversando com fulano fez o quê? E você começa a contaminar aquela história e já começa a imaginar 1000 coisas. Doutor Arnaldo, esse isolamento social provocado pela pandemia, isso agravou, houve um recrudescimento nas ações de medidas de proteção das crianças e adolescentes e mesmo nos crimes? Sim, claro. Imagine se o abusador, e a maioria dos casos ocorre dentro da própria família, todo mundo isolado, aumentou. Só que existe também um outro ponto, a subnotificação. Muitas vezes também a criança não tem a oportunidade de revelar. Né? Como é que ela vai revelar dentro da casa se ela está sendo vigiada? Olha que situação. E aí vem o papel importante que foi falado há pouco, do olhar atento do professor, do médico quando essa criança é levada ao médico, do vizinho, dos avós, de um parente qualquer que tenha o contato de prestar atenção a esta criança, né, com essa mudança de comportamento, né, doutor Arnaldo? E procurando protegê-la nesse sistema de proteção. Na verdade, revelando o fato, seja na escola, seja dentro da sua família, seja no médico. O fato é revelado, você preserva a criança. Anota-se o que aconteceu, vai passando para todos os órgãos que vão trabalhar. Não se deve ficar perguntando à criança o que foi que aconteceu, o que foi que aconteceu. A anotação está ali. Veja, até a necessidade de realização de um exame. Porque a menina chega e fala assim, passou a mão na minha genitália. Vai levar a menina para fazer o exame. Que tipo de exame, meu Deus? É uma é a revitimização completa. Eu tenho vários casos. Passou a mão, eu não entendi. Exame para quê? Para quê? Expõe a criança. Eu tenho fotos lá da criança nua e com o número do processo na frente da genitália. Então, assim, veja o constrangimento, a necessidade. E outra coisa, vou fazer uma entrevista com a criança na frente da mãe, na frente, às vezes, uma alienação parental. Aí você faz a entrevista na frente da mãe, a ouvida na polícia na frente da mãe, entendeu? Então, vamos dizer assim, contaminando tudo o que aconteceu, que pode ter acontecido ou não. Então, como é que fica essa ouvida dessa criança do jeito que está sendo? Se aconteceu, está revitimizando. Se não aconteceu, está contaminando algo que não aconteceu. Né? As falsas memórias, como existem, né? E vem fruto disso aí. Alguém trouxe alguma coisa, uma informação, e ela começa, bom, aconteceu, mas não me lembro disso e eu vou levando. Então, assim, esse fluxo é muito importante para ser implantado nas comarcas, para que a criança não seja vitimizada e que seja feito um depoimento especial como antecipação de prova, a ouvida da criança ou adolescente vítima de violência apenas uma vez, né? Ou testemunha, porque ocorre muito da criança presenciar o pai matar a mãe. Sim, eu chegaria a esse ponto de agora, não ela como vítima, mas sim como testemunha. Pois é. Imagine a dificuldade dela falar esse momento terrível na sua vida, em que envolve 2 pessoas que ela ama. Sim. Será que seria fácil falar na presença de várias pessoas? Então, um depoimento especial. É verdade. Eu assisti esses dias um filme, uma série um documentário, onde uma criança de 5 anos ela testemunha um crime, né? E ela narra esse fato. Você ouviu
o rapaz saindo aqui, 2 rapazes, minha mãe, ela falou para a mãe, o menino, 2 rapazes carregando uma moça loira nos ombros. A mãe achou que era criação de criança e posteriormente realmente houve foi descoberto que houve esse homicídio e etc. E a mãe aí avisa a polícia que o filho dela de 5 anos havia testemunhado a saída desses 2 rapazes carregando o corpo. E aí todo o processo se baseou, né, claro que tinha algumas evidências, mas ela foi a testemunha-chave, uma criança de 5 anos, que descreveu como eram essas pessoas, né, e ao final ela foi lá e reconheceu. Veja, é um caso separado, mas a importância de um depoimento de uma criança, né, 5, 6 anos, 3, sei lá, é muito, pode definir uma ação, né, doutor Arnaldo? Perfeito. E você trazer esse depoimento de uma forma que seja violento para ela própria, né, que traga problemas mais tarde, enfim, que a criança se sinta, achar que o pai vai deixar de amar porque testemunhou, porque aí ela não mensura ainda a perda da mãe com o amor do pai que é o que ela tem. É uma vara que eu tenho dito assim, para heróis. Então, não é para todo mundo não atuar. Nós temos outra situação super delicada para a gente poder finalizar, que é assim, a exploração tanto em imagens, de tirar fotos da criança com esses nudes que pega, a gente vê vários, a exploração de colocar a criança em cenas de sexo, muitas vezes com outras crianças, com um adulto e mas aí já de pessoas não da família. Muito Existem bem, então também, vamos dizer assim, a senhora fez uma colocação excelente, porque na verdade, esse tipo de crime, que na verdade são exploração por imagem, o pessoal tem mania de chamar de pornografia infantil. Só que a criança não pratica pornografia. Sim. Então é sempre um adulto que passa por trás, explorando-a por imagens sexualmente, que seria a prostituição infantil, que ela não se prostitui. Sim. Então ela é explorada, na verdade, sempre por um adulto por trás. E que não só nesse tipo de exploração, como também no tráfico de crianças, para que tem ainda retirar órgãos. Você tem, e você tem também para a exploração sexual. Quantos adolescentes chegam e falam assim, você seria uma ótima modelo na Europa, em São Paulo, né? Vou te levar para São Paulo. E está, na verdade, levando para a exploração sexual, colocando a criança na prostituição. E aqueles meninos que pensam que vão jogar futebol lá na Europa e que levam e vão escravizar. Então, olha o cuidado que nós temos que ter e o mais importante, o Disque 100, a denúncia anônima, para proteger nossas crianças. Então vamos falar, doutor Arnaldo, para a câmera, a importância do Disque 100. Fale um pouco sobre esse Disque 100. Então, todos vendo qualquer tipo de exploração, seja por imagens, seja exploração sexual, seja qualquer tipo de violência contra uma criança ou um adolescente, usem o Disque 100. É uma denúncia anônima, ninguém vai saber que foi aquela pessoa que ligou. Importante para proteger nossas crianças e adolescentes e para que eles tenham, como está no artigo 227 da Constituição Federal, aqueles direitos, principalmente de ter uma família e que tenha um desenvolvimento sadio. Muito bem, doutor Arnaldo. Eu vou fazer a última pergunta, já tomei seu tempo, né? Mas é um prazer. Foi uma conversa necessária. A minha pergunta última é a seguinte. O Poder Judiciário é a última ponta de rede de proteção. O trabalho do Judiciário começa na aplicação de medidas de proteção, visando impedir o contato das crianças e adolescentes com os agressores. Quais os resultados da intervenção do Judiciário no que diz respeito aos crimes praticados, aos processos? Porque uma vez que se deflagra uma medida de proteção, normalmente vem por trás disso um inquérito policial, uma ação penal. E esses resultados desses processos judiciais, eles são significativos no sentido de uma condenação. Qual seria assim a maior
penalidade dada a um agressor desse, a um infrator? Em termos penais, qual a maior pena que ele podia pegar? Eu sei que tem vários crimes, pode ter estupro, pode ter vários outros, né, que é lesões corporais, etc. Mas em termos também que diga respeito à perda do poder familiar, à proibição de contato por muito tempo até que essa criança se transforme numa pessoa que possa raciocinar, ter uma liberdade, né, de com quem ela quer estar. Como é que funciona aí já mesmo aí, nos julgamentos, essa violência contra as crianças e adolescentes que passam lá pela sua unidade? Doutora Narti, a visão que eu tenho é de que, como um juiz voltado à infância e juventude, como eu já tive a oportunidade de trabalhar na vara de proteção, e também recordando o meu início, quando eu me lembro lá por volta de 1992, em que eu tive um caso de um suposto abuso sexual de uma criança de 9 anos, em que eu recordo que naquela época, ainda preocupado, muito jovem, mas preocupado em proteger e não revitimizar aquela criança, eu vi aquela criança, que eu me lembro que o fórum era no antigo hospital da cidade, e a sala de audiência era na sala de cirurgia. E aí tinha uma antessala, não tinha nem janela. E aí eu fiz o seguinte, conversei com o advogado e o promotor para que eles ficassem na antessala e eu ficaria conversando com a menina sozinho, com a porta aberta, que era uma porta grande, na sala de cirurgia. E eu conversei com a criança, sozinho do lado dela, e comecei a buscar dela do que aconteceu. Eu me lembro até que ela fazia assim, eu fui estuprada, eu fiz o que é estupro. Ela fez, você como juiz não sabe o que é estupro? Então veja, nós que trabalhamos com criança e adolescente, por mais que quem trabalha no crime praticado, ela vítima, nós temos que protegê-la. Então eu sempre vejo como eu vou protegê-la. Primeiro, saber se ela está sendo protegida, se tomar as medidas cabíveis. Porque por mais que eu conceda uma medida de proteção, aquela dali é relativa a crime. Precisa da parte protetiva para que ela esteja acolhida num lugar que ela esteja protegida daquele autor do fato, né? Então veja, nesse processo, nessa situação, depois ela vai ter que ser ouvida. Como eu vou ouvi-la? Que maneira eu vou dizer à família dela que ela vai ser protegida? Eu tenho um fluxo no minha vara de que ao eu despachar um processo designando uma ouvida para uma criança em depoimento especial, eu determino que o oficial de justiça entregue à família da criança uma cartilha sobre o depoimento especial e a maneira que ela vai ser ouvida. E que qualquer dúvida ela ligue para a nossa vara para saber como vai acontecer. E próxima à audiência, a vara mantém contato e diz que ela deverá comparecer, que já está escrito no mandado, 1 hora antes, em que, avisado na portaria a chegada dela, vai um servidor buscá-la e vai direto para a sala de acolhimento, junto com a família. Ali nós fazemos um fluxo também, em que eu vou me apresentar, eu apresento também a entrevistadora ou entrevistador e digo e mostro o meu trabalho, onde é que eu estou, mostro como ela vai ser ouvida, onde é a sala, mostro os demais operadores do direito, o Ministério Público, a Defensoria, o advogado, mostro a sala e digo como é que ela vai ser ouvida. E que é um trabalho do juiz que o depoimento especial seja garantido a ela de que ela vai ser protegida, que se vai buscar o relato livre nos termos do protocolo brasileiro de entrevista forense. E terminado, vindo que há necessidade daquela criança ou adolescente vítima de ser acompanhado por um dos órgãos da rede, deve um entrevistador ser capacitado para encaminhá-lo a algum CREAS, algum CRAS, algum CAPS. Existe aqui em Salvador alguma casa de acolhimento onde essas vítimas possam ser retiradas do seu ambiente familiar e colocadas nessas casas por um tempo Olha, seguro? Não tenho conhecimento, mas veja, existe o trabalho daquelas testemunhas e vítimas que podem ser ameaçados, né? Sim. Que é o PPCAM, aí tem esse trabalho todo. Isso ocorre muito, principalmente nas varas de crianças e adolescentes na parte infracional,
né? Isso aí existe muito esse trabalho. Sim. Mas aqui na minha vara, como é um réu, um adulto que pratica, a proteção que se dá a essa criança não é assim, eu não tenho conhecimento que tenha, sim, mas o que a gente pode dar na parte psicológica, entendeu? A gente pode encaminhar para alguém que possa acompanhá-la. Qual a idade média, doutor Arnaldo, concluindo, a idade média dessas vítimas de violência física, digamos, violência física, qual a idade média? A física que a gente fala, assim, do pai que sim, pratica uma lesão corporal, procurando educá-la, né? Sempre menores de 10 anos. Sim. Violência sexual? Violência sexual não importa a idade, aí ocorre assim, não importa a idade. Não tem, assim, mas não tem idade. Né? A única coisa que tem a diferença é que, na verdade, aquela criança, ela não sabe que ela está sendo violentada. Muitas vezes ela pensa que é um carinho do pai ou daquela pessoa. E ela só vai entender quando ela começa a entender sobre sexo. Então, assim, inclusive, em um momento da colheita do depoimento especial, é muito importante fazer certas perguntas que são importantes. A primeira, quando se faz logo o rapport, que o rapport é a empatia, a construção, sim, aí você procura saber se você conversou com alguém antes de vir para cá. Se conversou com quem ou que foi. E outra pergunta é muito importante, se elas têm conhecimento sobre sexo. Mas essa pergunta é feita de acordo com a idade. Sim. Né? Então, assim, se você sabe que uma criança foi abusada, você não vai perguntar isso. Sim. Você vai perguntar o que aconteceu. E ela vai começar a revelar. Aí você pergunta assim, você sabe como é que faz um filho? Sim, eu estava aqui pensando. Pronto, aí ela vai dizer. Como é que os bebês nascem? Como é que nasce, como é que gera um bebê na barriga. E você vai buscar para ver se ela tem conhecimento. Mas por quê? Porque aquela criança pode ser sexualizada desde cedo, fruto do abuso. Bom, daria para nós ficarmos aqui a tarde inteira, doutor Arnaldo, porque é um tema que muito nos aflige, né? Claro, a violência, qualquer gênero, né? Nos atinge fortemente. Eu tenho visto sempre reportagens de feminicídio, né? De violência contra crianças, né? Infelizmente, vi agora, não contra crianças, mas a história de uma madrasta que envenenou, né? Supostamente ter envenenado a enteada, e também a menina morreu e o rapaz. Aí a gente fica a pensar no que essas vítimas, essas crianças, esses adolescentes passam no ambiente familiar. E aí eu queria recomendar para o senhor que assistisse um documentário na Netflix, a foto da moça, a moça da foto, melhor, porque fala de uma criança que foi sequestrada, abusada sexualmente e que veio a falecer aos 20 anos, assassinada pelo pai/marido. É uma situação que, se você analisa ali todo esse período, os tipo 15 anos que ela viveu com ele, a gente tem a dimensão da dor que essa moça passou. Então, por favor, mães, pais, tenham cuidado com seus filhos, né, e sejam protetores e não agressores. Muito obrigada, doutor Arnaldo, e até, quem sabe, uma próxima oportunidade. Muito obrigado, agradeço aqui essa oportunidade de falar um tema que realmente, assim, se eu começar a falar, a gente vai ficar a tarde toda. E é uma ótima oportunidade, parabenizo pela gestão, que está sendo muito boa, parabenizo, e nessa oportunidade de estar aqui na nossa casa. Obrigada, seja sempre bem-vindo.